Olá, tudo bom? Em Autores e Livros desta semana, eu quero trazer uma novidade do mercado editorial brasileiro. Trata-se da publicação das Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, na edição de 1536, a primeira edição, portanto. A publicação é da editora Fiel, com uma belíssima tradução do reverendo Walter Graciano. O texto de Calvino é um texto vigoroso, forte, onde ele fundamenta a fé reformada. Todos os fundamentos da fé reformada podem ser encontrados, de certa maneira, aqui nas Institutas da Religião Cristã. O primeiro capítulo ele trata da lei, faz uma análise sobre os 10 mandamentos, sobre o nosso relacionamento com Deus, expresso nos primeiros mandamentos, e o relacionamento da comunidade cristã como um todo, o relacionamento de uns com os outros. Tudo isso expresso no Decálogo. Depois, no segundo capítulo, Calvino trata da oração. Para tanto, ele pega a oração modelo, ou seja, o Pai Nosso, e faz também uma análise do Pai Nosso, qual a implicação da oração para a vida cristã, como é que um crente deve orar, qual deve ser a postura de nós, adoradores, diante de Deus. O capítulo 4 do livro, Calvino trata sobre os sacramentos. Ele vai analisar o sacramento do batismo e da Santa Ceia, esses dois instituídos claramente pelo Senhor Jesus Cristo. Faz um trabalho belíssimo sobre os sacramentos, que são muito relevantes essas análises que Calvino faz ainda hoje em nossos dias. Depois, no capítulo 5, ele continua debatendo o assunto dos sacramentos, mas ele vai questionar seriamente os 5 outros sacramentos que foram deixados de lado pela Reforma, justamente por falta de fundamentação bíblica. A conclusão de Calvino e de todos nós é que aqueles que se dizem sacramentos, ou que dizem que são sacramentos, não passam de invenções humanas, portanto, não representam a vontade de Deus, como no caso do sacramento, sim, do batismo e da Santa Ceia. Calvino faz um trabalho muito sério, muito relevante e que nós precisamos conhecer por que é que nós, protestantes, não temos todos aqueles 7 sacramentos, mas apenas 2. Por fim, no último capítulo, ele debate sobre a liberdade cristã. Vai discutir a questão igreja-estado, como é que deve ser a postura de um crente, por exemplo, diante de um governo nitidamente ímpio, se nós somos obrigados a cumprir as leis civis ou não, se a igreja deve legislar com força civil, tudo isso Calvino debate neste capítulo que encerra as Institutas da Religião Cristã. Você talvez esteja perguntando, espere aí, mas Calvino é relevante? Um texto com 500 anos tem alguma importância para os nossos dias? É claro que tem. Calvino continua relevante, sim. E esse texto, essa publicação, ainda tem muito mais significado justamente pelo fato de ser um texto condensado, aquele primeiro texto que ele fez, que dá base depois para que ele possa desenvolver com o passar dos anos. Em cada nova edição ele vai revendo, não no sentido de rever conceitos, expressões, mas sim aprofundar questões que aqui neste livro são tratadas um pouco apressadas, digamos assim, por causa do seu próprio contexto. Eu quero convidar você para conhecer o pensamento de Calvino, e um bom caminho é adquirindo e lendo este livro da editora Fiel, As Institutas da Religião Cristã, em sua primeira edição de 1536.